Olá, trabalho associativo intenso nesse início de 2016. A AJUF tem uma série de ações previstas para este ano. Sobre esses assuntos, eu recebo aqui no estúdio do Justiça para Todos o presidente da AJUF, juiz federal Antônio César Bochenek. Mas antes disso, a gente abre o programa com os destaques da semana na Justiça Federal. Confira. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, anunciou a segunda fase das audiências de custódia, que agora vão alcançar também o interior dos estados brasileiros. A política nacional adotada pelo CNJ em fevereiro de 2015 já vem sendo realizada em todas as capitais. Pela nova política, toda pessoa presa deve ser apresentada ao juiz em até 24 horas, para que se decida sobre a legalidade e necessidade de mantê-la recolhida em uma unidade prisional. Ela busca também garantir os direitos do preso, como a integridade física. O anúncio foi feito durante a abertura da 225ª sessão ordinária do CNJ. O Conselho da Justiça Federal divulgou dados do desempenho da Justiça Federal em 2015. Mesmo com severos cortes orçamentários que superaram os 200 milhões de reais, congelamento dos salários e greve de servidores, no ano passado houve redução no acervo de processos mais antigos e aumento de produtividade. Os dados indicam que em 2015, na Justiça Federal, os cerca de 1.700 magistrados proferiram mais de 2,5 milhões de decisões. Foi o melhor resultado desde 2011. A produtividade cresceu nos últimos 6 anos cerca de 1,5% em média por ano, enquanto a demanda dos cidadãos pelos serviços da Justiça Federal, 2,5% por ano. No juizado especial, chamado de Juizado de Pequenas Causas, a meta era não deixar sem decisão 100% de processos em tramitação há 4 anos ou mais e resolver pelo menos 70% daqueles com 3 anos. Os melhores desempenhos foram alcançados pela 2ª e 4ª regiões, que deixaram cada uma um passivo de menos de 600 processos antigos para julgar. Foram encerrados mais de 108 mil casos pela via da conciliação. Também foi prioridade em 2015 o julgamento das ações cíveis de improbidade administrativa. Nos últimos 2 anos, foram julgados cerca de 5 mil casos. Em 1.627 processos, houve condenação. Na área criminal, a Justiça Federal resolveu mais de 73 mil casos, atingindo uma redução de 22% no acervo de processos dessa natureza. Presidente, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Justiça para Todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui comentando sobre assuntos e temas de interesse da Justiça Federal brasileira. Presidente, 2016 começa de forma bastante polêmica, sobretudo se a gente puder ressaltar a carta que foi divulgada abertamente por um grupo de advogados criticando a Operação Lava Jato. Mas a AJUF teve uma pronta resposta em relação a isso, né? A carta foi elaborada por um grupo de 100 advogados que não representam os 900 mil advogados do que existem no Brasil, nem mesmo a posição institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Na grande maioria são advogados que são defensores dos réus da Lava Jato. Claro que todo réu tem o direito a ter a sua defesa, mas o que a AJUF critica e não concorda é realmente com a utilização de outros meios que não os processuais para querer fazer valer o direito de defesa. No processo judicial brasileiro, e processo criminal em especial, há diversos meios de defesa, diversas instâncias de julgamento, possibilidades de inúmeros recursos, e através dessas medidas é que nós entendemos que devem ser abordados os temas. E a utilização de outros veículos que não os veículos processuais não estão em consonância com os ditames relacionados a uma operação que tem sido muito bem trabalhado pelo juiz federal Sérgio Moro, mas também é importante ressaltar que está sendo confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Presidente, a Operação Lava Jato já entrou para a história como uma das maiores e mais eficientes, sobretudo na questão do combate à corrupção. O senhor acha que em função disso é que ela vem sendo constantemente atacada? A Operação Lava Jato é um marco no direito penal brasileiro e ela tem uma repercussão muito grande, pois envolve muitos réus, pessoas empresários, políticos,
e, sobretudo, revela um processo de amadurecimento das instituições e um amadurecimento democrático, republicano, em que as instituições realizam o seu trabalho. Tanto a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal têm desempenhado bem seu papel e demonstrado e dando respostas efetivas, né, aos crimes que estão sendo cometidos e efetivas no sentido de haver a responsabilização dos infratores. Nesse sentido, consideramos a Operação Lava Jato como uma mudança de paradigma necessário para que nós possamos avançar em termos de efetividade da jurisdição criminal. Presidente, o senhor que é juiz federal no Paraná, conhece bem o juiz federal Sérgio Moro, como é que o senhor avalia o trabalho dele? O juiz federal Sérgio Moro é um exemplo de magistrado dedicado, que trabalha intensamente nos processos e tem uma capacidade de trabalho muito grande. Mas não é isso o resultado da Operação Lava Jato, porque tão somente isso. Logicamente tem toda uma investigação anterior da Polícia Federal, do Ministério Público, mas também tem decisões dos desembargadores e ministros que confirmaram, na sua grande maioria, as decisões do juiz Sérgio Moro. Então é todo um sistema de justiça, né, que envolve todos esses atores e que tem funcionado, né, dentro dessa engrenagem que é justamente uma nova mudança com novos instrumentos, como a delação premiada, ou chamada colaboração premiada, que tem produzido resultados efetivos em termos de responsabilização daqueles que cometem infrações contra a administração pública, em especial nos crimes chamados de corrupção. Presidente, depois do desmembramento da Operação Lava Jato, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, entraram em cena outros dois juízes federais, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. Isso demonstra que a Justiça Federal de todo o Brasil está preparada para julgar e processar esse tipo de crime? Exatamente. Os crimes de lavagem de dinheiro são de competência dos juízes federais, que estão preparados e são capacitados para enfrentar qualquer tipo de processo. Então, nesses casos de desmembramento, nós temos já 2 colegas juízes federais trabalhando nesse processo, mas tantos quanto os outros processos houver, os juízes federais darão a resposta adequada aos delitos que forem transformados em denúncias e levados ao Poder Judiciário. Inclusive a AJUF, ela debate constantemente essa questão da Justiça Federal Criminal em um fórum que é permanente, não é isso? A AJUF já por 5 anos discute num fórum nacional de juízes criminais as matérias relevantes e de interesse da competência criminal da Justiça Federal. E a lavagem de dinheiro, os crimes de corrupção, crimes contra a administração pública são temas presentes nestes fóruns que vão aprimorar o entendimento da legislação e da forma da aplicação da legislação nestes crimes que são relevantes e importantes e demonstram que há um amadurecimento institucional e democrático tanto da Justiça Federal como das demais instituições e que estão trazendo resultados positivos em termos de responsabilização penal. Mas o senhor, como juiz federal, o senhor acredita que a efetividade no trabalho do juiz federal depois da sentença e, sobretudo, na determinação das prisões? A efetividade da jurisdição criminal e o combate à impunidade são 2 temas presentes nos debates relacionados à jurisdição criminal. Claro que nós temos bons exemplos de casos que funcionam, né, e que são efetivos, mas ainda nós precisamos avançar muito. E nesse sentido, os juízes federais reunidos, seja no Fórum Nacional dos Juízes Criminais ou nas ações da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, têm apresentado e sugerido propostas para modificações de pontos que são relevantes para que nós tenhamos maior efetividade e menos impunidade. Nesse sentido, a AJUF defende o projeto de lei do Senado Federal 402/2015, em que busca-se dar maior efetividade às decisões dos juízes de primeira e segunda instância, com a efetiva possibilidade já da prisão após o julgamento de um colegiado de 2º grau. De outro lado, a AJUF também apoia um projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias, que trata da modificação das regras de prescrição,
porque hoje inúmeros casos criminais, né, tem uma resposta dada pela forma da prescrição, ou seja, decorre um tempo longo até o seu julgamento e, ocorrendo a prescrição, volta-se ao estado anterior como se não tivesse existido nenhum crime, nenhuma punição. E, enfim, esse projeto altera essas regras que são importantes para que nós tenhamos, sobretudo, uma maior efetividade da jurisdição criminal. Então, nesse sentido, a AJUF propõe medidas, discute-se em fóruns, em espaços acadêmicos e mesmo no espaço legislativo, formas de que tenhamos uma efetividade maior da jurisdição criminal e menos impunidade. Bom, e pelo que parece, a AJUF tem colaborado bastante nas discussões no Congresso Nacional sobre as mudanças nas leis, mas sobre isso eu converso com o senhor no próximo bloco. Nós voltamos em instantes com a entrevista com o presidente da AJUF, Antônio César Bochenek. Não saia daí. Voltamos a conversar com o presidente da AJUF, juiz federal Antônio César Bochenek, sobre as atividades, ações e iniciativas da entidade para este ano de 2016. Presidente, a AJUF, ao longo de sua história, tem contribuído efetivamente nas discussões das mudanças legislativas no Congresso Nacional. E para este ano, existe previsão? Exatamente. A AJUF sempre procurou colaborar com o Congresso Nacional nos debates mais variados sobre temas de interesse do Poder Judiciário e também voltados para a sociedade civil. Nós, pela AJUF, apresentamos diversos projetos relacionados aos juizados especiais federais, à segurança dos magistrados, e neste ano, além dos projetos apresentados nos últimos meses, nós vamos apresentar novos projetos, novas contribuições para que possamos levar esse debate ao Legislativo e que sejam promovidas mudanças nas leis que tornem melhor a sociedade brasileira. Posso citar alguns. Tem um projeto que foi enviado pela AJUF à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados a respeito da segurança dos magistrados, principalmente esses magistrados que participam de grandes operações e que em um determinado momento da sua carreira irão se aposentar. Então, como ficam esses policiais, promotores, procuradores, juízes que trabalharam nessas operações após a inatividade? O caso emblemático talvez seja do juiz federal Odilon, não é isso? Perfeitamente. Ele está já há 17 anos com segurança, escolta policial e em breve se aposentará. E aí? Não é do dia para a noite, não é pessoal, mas é sobretudo uma segurança institucional para preservar uma boa relação e que os juízes tenham tranquilidade, sobretudo segurança, para darem as suas decisões e fazerem o trabalho que é devido. Mas além desse projeto, nós temos outros. Nós temos projetos voltados a melhorias do sistema penal como um todo, da legislação. Apoiamos também as 10 medidas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal, apoiamos que esse debate seja realizado e realizado de forma intensa e que possamos ter medidas que avancem no processo penal e avancem, sobretudo, na responsabilização daqueles que cometem infrações penais. A AJUF, inclusive, está programando o lançamento de uma agenda político-institucional agora para os próximos dias, não é isso? No mês de fevereiro de todo ano, a AJUF tradicionalmente lança a agenda política institucional, na qual há uma série de medidas e proposições relacionadas às atividades legislativas. Nelas procuramos expor a opinião dos associados, que na sua grande maioria são consultados sobre temas de interesse, e as experiências trazidas pelos juízes federais de todo o Brasil, elas são importantes, porque o juiz ele é o aplicador da lei e é, sobretudo, um observador de todo o sistema e de todos os atores do sistema judicial a respeito da aplicação da lei. Essas, então, iniciativas, essa vivência, ela pode ser traduzida
em propostas e sugestões a contribuir no debate democrático para o aperfeiçoamento do sistema legislativo e de todo o arcabouço de leis que gere o país. Presidente, por falar em fórum, como anda a participação da AJUF na ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro? A AJUF sempre participou deste fórum que congrega mais de 60 instituições e entidades públicas e privadas no sentido de contribuir com a apresentação de sugestões que melhorem, né, a persecução penal em termos de lavagem de dinheiro e corrupção. Nos últimos anos, a AJUF intensificou essa participação. Neste ano de 2016, mais de 20 juízes são responsáveis por acompanhar cada um dos grupos estabelecidos e que debaterão temas específicos em relação à corrupção e lavagem de dinheiro. E a AJUF ficou responsável pela ação número 4, que trata de medidas para apoiar a participação popular no esclarecimento de delitos. Não se confunde com a delação premiada, em que aquele que participa da infração penal entrega documentos, pessoas e fatos, mas pessoas comuns que estão trabalhando, observando, que se deparam com um ato criminal e com isso querem colaborar, mas muitas vezes têm receio de perda do seu emprego, de retaliações, e que com isso e com alterações legislativas nós possamos incentivar que essas pessoas participem desse processo e tragam informações que possam desvendar outros crimes. Então é uma nova perspectiva, né, uma nova perspectiva de participação popular no esclarecimento de infrações penais, que são importantes para que nós tenhamos, sobretudo, em mente a prevenção e que com isso sejam evitados crimes. E aqueles crimes cometidos, então, possam ser responsabilizados. Presidente, mas essa experiência existe em outro país? Após a crise econômica dos Estados Unidos no ano de 2008 e a partir de 2010, essa legislação foi alterada nos Estados Unidos e com resultados bastante positivos, inclusive com reversão de valores arrecadados pela empreitada criminosa para aquele que contribuiu, colaborou com a justiça. Então, essa não é uma novidade brasileira, mas sim é uma possibilidade de nós estarmos avançando em termos de legislação penal e principalmente procurando esclarecer de forma mais rápida e objetiva crimes na esfera penal. Sem dúvida, é um debate bastante polêmico, mas importante para reduzir a criminalidade e a corrupção no Brasil. E no próximo bloco nós vamos também falar sobre um assunto polêmico, o orçamento da Justiça Federal. Voltamos em instantes com a entrevista do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek. Voltamos a conversar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Antônio César Bochenek. Presidente, esse ano a Justiça Federal está se deparando com uma questão muito importante, o corte em seu orçamento, um corte bastante significativo. De que forma isso pode atrapalhar o trabalho da Justiça Federal ao longo de 2016? Esse ano estamos vivendo um período de diversas crises, né, política, econômica e recessão da economia. Isso, sobretudo, diminui o número de recursos que o Estado tem para a prestação de seus serviços. Então, houve um corte significativo no orçamento em geral e, em especial, na Justiça Federal. É claro que a Justiça Federal sempre procurou inovar e apresentar soluções criativas para produzir mais com menos. Mas um corte que se aproxima 30% do valor orçamentário pode, de certa forma, comprometer o andamento dos trabalhos realizados por toda a Justiça Federal e dos seus serviços prestados. O que se espera é que possamos reverter
parte significativa desses valores e que não haja efetivamente nenhum prejuízo à população, seja no recebimento dos benefícios previdenciários, ações importantes como medicamentos, questões de saúde, moradia, e seja também em relação às investigações criminais e as demandas e ações criminais que estão sendo processadas na Justiça Federal. Presidente, então quer dizer, investir em gestão pode ser uma saída para reduzir os impactos causados pelo corte no orçamento? Exatamente. Nós temos várias experiências e práticas da Justiça Federal que revelam uma maior produtividade com os mesmos recursos. E o Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia visa justamente debater esses temas, e não apenas restrito ao âmbito da Justiça Federal, mas também e especialmente verificarmos e analisarmos experiências do campo privado e também de outros tribunais e de outros países, no sentido de que possamos aprimorar cada vez mais o trabalho realizado pela Justiça Federal. Porque o juiz ele vem preparado para julgar e não para ser um gestor. Ele acaba tendo que assumir essa função quando dirige, por exemplo, um fórum, não é isso? Então os juízes federais, assim como todos os juízes, têm as funções administrativas e jurisdicionais. Jurisdicionais, dar sentença, fazer as audiências, e as administrativas são justamente gerir o orçamento e gerir os recursos que são destinados ao Poder Judiciário. Claro que uma gestão eficiente, com resultados positivos, vai ter uma resposta mais rápida do processo com um gasto menor. Então, todas essas estratégias de administração, gestão e principalmente planejar aquilo que vai ser feito nos próximos anos é de suma importância para que possamos ter esses resultados positivos. Presidente, além desse novo fórum, a AJUF, ao longo dos anos, vem investindo em formação, aperfeiçoamento e qualificação dos magistrados. Existem outros cursos previstos para esse ano? Existem, como o FONACRIM, Fórum Nacional dos Juízes Criminais, FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, e o FONACOM, Fórum Nacional das Conciliações. Estes três temas, juizados, ações criminais e conciliação, são mais importantes temas de atividade dos juízes federais e que nós entendemos que é preciso que os juízes se qualifiquem, se aperfeiçoem e que conheçam os trabalhos realizados pelo Brasil todo e possam aplicar e propagar estas boas práticas desenvolvidas. E com isso nós teremos um aperfeiçoamento de todo o trabalho realizado pelos juízes federais. É que não são simples seminários, né? Pelo que me parece, esses fóruns, temas são levados, debatidos e ali saem enunciados ou sugestões que são repassadas para todo o Brasil, não é isso? Então os temas em maior destaque ou aqueles que têm maiores controvérsias em relação à aplicação da legislação são previamente selecionados, debatidos nesse fórum e encontradas posições majoritárias ou unânimes a respeito desses temas que geram chamados enunciados, e esses enunciados são critérios orientadores da aplicação da legislação, mas também geram recomendações para a seara administrativa para uma melhor gestão e administração do Poder Judiciário. Então nós temos toda uma sistemática que envolve a elaboração dos fóruns com resultados prospectivos no sentido de melhoria da prestação jurisdicional. E esses fóruns têm produzido resultados significativos e aperfeiçoado a aplicação da lei no âmbito da Justiça Federal. Presidente, nosso tempo está chegando ao fim, mas uma última pergunta. O senhor acredita, por tudo que o senhor disse, que a Justiça Federal em 2016 será um pouco melhor ainda, apesar de todas as dificuldades, do que a Justiça Federal do ano passado? Quais são as suas expectativas, suas perspectivas para esse ano de 2016? As perspectivas são boas. Apesar de todas as dificuldades em termos orçamentários, o empenho e a dedicação dos juízes e servidores da Justiça Federal produzem resultados significativos e o tempo tem demonstrado uma evolução constante. Diante disso, a AJUF quer colaborar para que a Justiça Federal continue na vanguarda e de forma pioneira traduza mudanças significativas para a melhoria da prestação jurisdicional. Ok, presidente. Sucesso ao longo da gestão em 2016 e muito obrigado mais uma vez pela participação no Justiça para Todos.
eu agradeço a oportunidade de esclarecer pontos relevantes da atuação da Associação dos Juízes Federais, que certamente estará ao lado de todos os juízes federais para fazer uma justiça federal cada vez melhor. Ok, obrigado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.